Jornal da Capital. Capital Entrevista. Eu recebo com muita alegria aqui nos estúdios da Capital FM um dos dirigentes do Sintep, o professor Henrique Lopes. Mas antes de começar a entrevista com ele, nós vamos a uma matéria da Lila Rodrigues, que eu acho que é importante o senhor ouvir a matéria antes da entrevista. Exatamente sobre a proposta feita pelo governo do estado ontem e que o Henrique vai fazer uma primeira avaliação aqui. Da Lila Rodrigues, a informação no rádio. Após reunião com deputados estaduais da bancada governista, o governador Mauro Mendes explicou os tópicos da proposta para o pagamento da revisão geral anual e reajuste de 7,69% cobrado pelos profissionais da educação. Segundo o governador, esse pagamento seria feito a partir de 2020, conforme a melhora dos índices do estado em gastos com pessoal, já que hoje Mato Grosso gasta 52% e o máximo permitido é de 49% da receita. Mas atendendo aqui a nossa base e atendendo a toda a reivindicação que tem sido feita, hoje eu estou aqui entregando e vou entregar aos nossos deputados oficialmente uma proposta para ser apresentada aos professores, que é estabelecer uma regra clara, objetiva, quanto ao pagamento de RGA a partir de 2020. Nós acreditamos que o Estado vai recuperar essa condição, estar abaixo do limite de 49, que é a seguinte: quando o Estado de Mato Grosso reduzir abaixo de 49, que deve acontecer já no próximo ano, nós usaremos o seguinte critério: 75% do espaço fiscal criado abaixo de 49 será usado para pagar RGA de todos os servidores. E 25% desse limite abaixo de 49 será utilizado para pagar os ganhos reais de algumas leis de carreira, inclusive da educação. Essa proposta garante que o governo vai cumprir todas as leis vigentes, desde que elas estejam vigentes, serão cumpridas, e com isso nós criamos aí segurança jurídica para os próximos anos. O governador afirmou que essa é a última proposta a ser apresentada à categoria, agradeceu aos professores que voltaram às salas de aula e fez um apelo para que os demais retornem ao trabalho. Quero agradecer aos professores que já retornaram à sala de aula. No dia de hoje, pelos dados da Secretaria Estadual de Educação, nós temos 62% dos professores em sala de aula cumprindo as suas obrigações e apenas 38% que ainda mantém a greve. Houve uma decisão clara do Tribunal de Justiça determinando o retorno à sala de aula e nós esperamos, eu contemplando todos os profissionais da educação para que possam voltar no dia de amanhã. E o governo vai trabalhar muito com a ajuda da Assembleia, com a ajuda de muitos parceiros, para que o mais rapidamente possível, nós possamos voltar o índice da LLF abaixo de 49 e poder, então, dar esse aumento que está sendo reivindicado não só pelos profissionais da educação, mas por todos os servidores. Dalila Rodrigues para o Jornal da Capital. Bem, são 8h16. Eu estou recebendo aqui com muita alegria o professor Henrique, e eu creio que você já tem a proposta do governo por escrito, né? Ou ainda não? Bom dia, prazer tê-lo conosco. Bom dia, Antero, bom dia aos rádio ouvintes. Para mim é uma satisfação poder estar participando aqui do seu programa e desejar sucesso aqui na Rádio Capital. De vez em quando sou um ouvinte também meio que assíduo dos programas para a gente poder, inclusive, tirar algumas conclusões, principalmente quando a gente está no período de conflito. Na verdade, primeiro eu quero parabenizar o governador Mauro Mendes, né, por entender que o instrumento de negociação com a categoria é a apresentação de proposta. Então, eu acho que nós sempre chamamos atenção para isso. O governo demora demais para poder colocar as coisas no papel, para poder dialogar com os trabalhadores da educação, e o papel do chefe de Estado no momento em que tem um conflito instalado é buscar mediar o conflito, e a categoria sempre colocou às claras que o que encerra a greve na educação é a proposta que dialoga com aquilo que são os seus direitos. Então, eu quero lamentar o fato de nós termos realizado o Conselho de Representantes da categoria com a Assembleia Geral, que nós fizemos na data de ontem, sem ter um documento do governo protocolado no sindicato.
certo? Então, nós fomos comunicados durante o período do nosso ato público que haveria uma proposta, e inclusive fomos convidados aí até a Assembleia Legislativa, no gabinete da presidência da Casa, para tomar conhecimento dessa proposta, e que, curiosamente, já no trajeto a gente teve conhecimento dela pelo Facebook do próprio governador do estado, e já estava nas redes sociais, já estava nas redes sociais. Então, nós, inclusive, lamentamos que a proposta não tenha chegado a tempo para que a gente possa fazer aí a avaliação do coletivo do Sintep para poder apresentar para os trabalhadores, e talvez a Assembleia de ontem poderia estar deliberando sobre o documento do governo do estado. Mas, a grosso modo, o material que foi apresentado é esse que o governador acabou de dizer aqui na sua entrevista, e penso que, ao oficializar o documento ao Sintep, já vejo que é um documento que falta pontos que a categoria está debatendo nessa greve. Entre eles, nós temos os 3 pontos aí da categoria. Nós temos a questão referente ao concurso público, que o governo havia já apresentado um cronograma lá, e as datas já passaram, e esse pessoal não foram chamados. Então, o documento do governo precisa, de versar sobre isso, né? E eu acho que o governo precisa, então, de apresentar esse documento de forma mais clara aqui aos trabalhadores, para que a gente possa fazer aí a avaliação de forma contenta com os trabalhadores da educação. Esse é o nosso compromisso e sempre foi. Ontem eu até fiz um comentário, aliás, hoje de manhã, no Jornal de Manhã da TV Vida Real, eu fiz um comentário dizendo que também senti falta aqui embora seja mais ou menos óbvio isso, né? Que o governo deveria reafirmar aqui a questão da reposição salarial quanto aos dias parados, já que as aulas podem ser repostas, né? Obrigado, porque é exatamente esse era o item que eu ia citar também. É outro ponto que também são questões que, se não ficarem claras para os trabalhadores da educação, como eu disse, não avaliei ainda direito o mérito da proposta do governo. Qual é o impacto disso? Se bem que essa proposta é mais ou menos subentendida em função de um outro posicionamento deles, mas que não teria problema nenhum de constar essa proposta, né? Veja bem, é aquilo que nós sempre colocamos, né? Porque a bunda não prejudica. O que a categoria sempre estabeleceu como parâmetro é que o governo devesse apresentar, né, a integralidade da 510 até a próxima data base. Olhando assim por cima a proposta do governo, percebe-se que é um documento que ele tira, inclusive, do horizonte a integralidade da dobra do poder de compras para 2023, porque quando ele amarra essa questão no que foi o percentual que sobrar da diferença entre as receitas e as despesas, então não há aí para ninguém, assim, a grosso modo falando, a garantia se a inflação será reposta de que até 2023 vai repor tudo, né? E até a própria RGA, se ela será integral ou não. Não se sabe se essa sobra é suficiente para cobrir a inflação do período. Então, essa coisa está muito obscura na proposta do governo. Nós vamos avaliar e ver. Exatamente aí. Eu também tive a oportunidade de fazer comentários aqui. Às vezes sou xingado aí para o professor, embora seja filho de professor, irmão de professora. Eu, depois de 37 anos dando aula de português, eu tive que parar de estudar porque eu precisava trabalhar, porque a família não aguentava, porque com a aposentadoria do meu pai, com a amputação da perna dele, ele era professor e depois de 37 anos de magistério, ele morreu sem saber, porque era diretor da Caixa Econômica e era professor. Então, o salário de diretor complementava ali. Mas aí o salário de professor, depois eu soube que ele deixou apenas um salário mínimo para minha mãe de pensão. Então, assim, aí eu estudava fora, tive que voltar para cá, terminar meu 2º grau aqui e fazer universidade aqui, etc. E tal. Então, assim, eu sou filho de professor, irmão de professora, minha irmã é professora de escola pública, já aposentou como professora da escola pública. Mas eu acho o seguinte, que tem coisas e tem coisas. Eu acho que, às vezes, as pessoas se posicionam de forma a parecer mais radical e acaba prejudicando o próprio movimento. Por exemplo, eu acho que o Estado teria conseguido um resultado melhor na votação que teve na Assembleia se tivesse
a oposição, que sempre cobrou a questão dos incentivos fiscais, e o próprio movimento sindical, que sempre cobrou a questão dos incentivos fiscais, com esse interesse. Infelizmente, aí, na minha opinião, é uma contradição, o Sintep estava lá tentando impedir a sessão, quando devia estar lá tentando fazer com que a sessão se realizasse e que cobrasse mais dos barões do agronegócio. Cobrou dos barões do agronegócio, tanto é que se estima aí uma receita, alguns dizem 500 milhões, outros dizem que pode passar de 1 bilhão. O deputado Botelho acha que é 1 bilhão, o deputado Avalone acha que é 1 bilhão e 200, o governo do estado está modestamente fincando o pé em 500 milhões. Mas podia ser mais. Podia ser mais. E mais sem fazer sacrifício, tirando de quem ganhou mais. E aí, estabelecendo essa folga aí que o governo chama de espaço fiscal. Obrigado, Antero, pela sua pergunta, que isso nos permite, inclusive, aprofundar o diálogo. Aliás, o material que eu te passo... Porque vocês ficaram ao lado dos barões do agronegócio? Não, veja bem, por isso que eu quero esclarecer aqui. Eu estou te passando o material do Sintep aqui, até que está a pauta de reivindicação nossa, e nós somos históricos cobradores, né, da questão das isenções fiscais aqui no estado de Mato Grosso. Isso nos permite, inclusive, estabelecer uma diferença aqui entre essa questão do estar ou não dentro do limite prudencial. Nós conhecemos a lei, sabemos que existe a lei de responsabilidade fiscal, o governo tem que, de fato, se enquadrar dentro da lei de responsabilidade fiscal. Então, esse é um viés que a gente tem que tratar, sabendo do cumprimento da legislação. O outro viés é o questionamento do porquê que o estado de Mato Grosso tem dificuldade de estar dentro dos 49%. Que é exatamente um dos itens, que é a ausência de cobrar os devidos, de taxar aqueles que deveriam ser taxados, para que o Estado tenha a receita para poder cumprir com as políticas públicas. Mas não só isso, né? Isso, mas aí veja bem, só para poder te responder a pergunta, nós inclusive fizemos manifestação pública durante a votação do projeto lá na Assembleia Legislativa. Ali a discussão não era ser contra a taxação do agronegócio. Ali era um pedido de socorro para a Assembleia Legislativa para que eles pudessem tomar uma postura diferente daquela de só conversar e apresentar uma proposta e lavar as mãos, mas era a oportunidade, inclusive, que talvez essa proposta que o governo está apresentando hoje aí, não sei se é boa ou se é ruim, pudesse ser apresentado lá. Era um diálogo com os deputados nesse sentido. Depois que nós fizemos uma nota pública dizendo qual de fato era a posição do Sintep, inclusive lamentando o fato de um assunto tão importante como esse, que é o debate das isenções e renúncias fiscais, que há mais de 20 anos esse sindicato vem cobrando uma posição dos gestores aqui do estado de Mato Grosso, seja feita na velocidade que foi feita, assim que a gente pudesse, inclusive, ter a condição de ter aprofundado um pouco mais o diálogo. Eu não sei se a taxação que está sendo feita aí, se ela, de fato, será suficiente ou não para poder garantir a condição da condução das políticas públicas aqui no estado. Não, tem outras lutas aí que eu acho que o Sintep precisa ajudar a encaminhar. Uma das coisas que eu faço também é que a gente tem que ter o novo sindicalismo. O novo sindicalismo, para mim, é ficar atento ao que faz o gestor. Por exemplo, se o movimento sindical estivesse atento, não permitiria aqueles hipersalários no CEPROMAT, quando um cara aqui na iniciativa privada ganha 8 mil, ela ganha 34. Quer dizer, é um disparate, né? O mesmo técnico. Né? Não permitiria aqueles super salários da Empaer, que é uma instituição absolutamente necessária, acabaram com a Empaer. Acabaram com a Empaer exatamente pelos altos salários, lá é tudo fundo de garantia, é tudo seletista, né? Acabaram com a Empaer. E assim, essa coisa o Estado vai gastando mais, e aí vai prejudicando as carreiras essenciais do Estado, dentre as quais eu incluo, evidentemente, a questão da educação. Eu quero dizer que o ouvinte pode ligar no 3054-1019 e mandar a mensagem pelo WhatsApp 98107-4204. E estão chegando perguntas aqui para o senhor, vamos ouvi-las. Bom dia, Antero. Bom dia, presidente. Foi muito triste ouvir da boca da dirigente de, se não me engano, Sinop, né, a forma como expressou acima do judiciário. Bom, da mesma forma também foi ouvir o senhor explicar que as multas impostas pela justiça não são pagas
então o sindicato está acima da lei? Disseram que até agora nunca pagaram multa. Por que o sindicato teria que dar exemplo ao cidadão? Hoje é o que bula o sistema. E mais ainda, é isso que é ensinado nas escolas a respeito das leis, porque até que eu saiba, todas as leis aplicadas, todas as penas têm que ser cumpridas. Pelo jeito, o sindicato leva de barriga, entendeu? Faz o papel de enrolação, né, das leis. Ivan Carlos. Obrigado. Ivan Carlos. Obrigado, Ivan, pela pergunta. Ela nos permite, inclusive, aprofundar e esclarecer aqui algumas coisas. Primeiro, eu quero só dizer que, com relação às leis de carreira, as pessoas que ganham muito aqui no Estado, né, isso é verdade, tanto é que na própria cartilha que a gente está apresentando aí, tem as categorias que estabeleceram o processo de negociação junto ao governo do Estado e avançaram lá dentro das suas condições de carreira. Nós estamos aqui, não estamos aqui para poder falar contra o salário de quem ganha bem, mas nós estamos querendo justiça nessa questão, porque uma hora de trabalho paga aqui pelo governo do Estado a um trabalhador da educação está bem aquém daquilo, do valor da hora de trabalho que ele paga para qualquer outro servidor do ensino médio aqui no Estado de Mato Grosso. Por isso, a nossa briga pela dobra do poder de compras, já que as riquezas são as mesmas. E o patrão é o mesmo, porque pagar tanto para um e menos para outro. Isso se justifica na lei da dobra do poder de compras exigidas aqui. E agradecer aqui o Ivan sobre a questão do cumprimento da lei, porque é exatamente isso que nós estamos, a nossa luta é exatamente por essa. Nós temos uma lei aprovada aqui no Estado que precisa ser cumprida pelo governo do Estado. Da mesma maneira que a lei da dobra do poder de compras tem que ser, que a lei de responsabilidade fiscal tem que ser cumprida, a lei da dobra do poder de compra também tem que ser cumprida, porque afinal de contas ela ainda está em vigor. Eu sei, mas... e o instrumento jurídico para poder suspender uma lei é uma outra lei, ou então uma ação de inconstitucionalidade, coisa que não está em discussão nesse momento. Agora, especificamente sobre a questão do Poder Judiciário, já fiz a manifestação de que a declaração da companheira foi infeliz, o sindicato não assina embaixo do tipo de manifestação feita, em que pese ela revelar o sentimento de boa parte da categoria. E só para esclarecer ao Ivan, nós não pagamos a multa até hoje, não é ao arrepio da lei, viu, Ivan? É para deixar isso claro, que de fato no histórico do Sintep Mato Grosso não tem pagamento de multa, mas não foi por calote. Foi exatamente porque todas as greves que nós fizemos aqui no estado de Mato Grosso foram legais. Eu não sei se o Ivan tem conhecimento que a justiça funciona por instância e toda decisão judicial cabe recurso. O Sintep só não pagou as multas porque ele recorreu por entender que aquela decisão ela não estava de acordo com a legislação. Por isso que nós nunca pagamos multa, o que dá prova de que as nossas greves todas foram legais. E é exatamente por não concordar com o teor da decisão da doutora Maria Erotides que nós estamos recorrendo dessa multa, que uma multa bastante pesada, R$150 mil por dia aqui para o sindicato, para que a gente possa, inclusive, saber que a greve que está sendo instalada aqui no estado de Mato Grosso é uma greve pelo cumprimento de lei e não uma greve ao arrepio para poder apenas questionar o Estado e etc. E tal. Então, para o colega aí ficar atento a essa questão, que nós recorrendo à decisão e o não pagamento da multa não é porque a lei não serve para o sindicato, não é isso, é porque a gente sabe e que nós vivemos no Estado democrático de direito, e no Estado democrático de direito o cidadão só pode ser condenado quando todo o processo for transitado e julgado. O ouvinte está pedindo aqui para avisar o seguinte: eu não quis se identificar, mas tudo bem, nós vamos dar o aviso, até porque é uma utilidade pública, que o trânsito na Sérgio Mota está parado, em função do movimento dos grevistas que estão passando por lá. Tem essa organização mesmo para parar o trânsito na Sérgio Mota? Veja bem, a comparada chamou manifestação aqui para Cuiabá em muitos pontos, inclusive alguns pontos de pedágio pedindo recurso para a sua alimentação, igual a gente sempre tem feito. E hoje tem um ato marcado aqui pela subsede de Cuiabá e Várzea Grande, lá na ponte Sérgio Mota. Qual é o teor do ato que está acontecendo lá? Infelizmente eu não sei, não saberia te explicar. Então tá, agora, veja bem, vamos acertar aqui que no Estado Democrático de Direito não é o Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público quem dirime as lides processuais, né? Você tem o Estado juiz e você tem as partes. As partes, no caso, são o Estado e o Sindicato dos Trabalhadores. E o Estado juiz veio e decidiu.
Aliás, decidiu de uma forma que o Sintep sabia que ia decidir. Porque, assim, eu tenho para mim que o dirigente do Sintep, né, tem experiência e sabe da questão da hierarquia das leis, que a Constituição é maior que a lei federal, que a lei federal é maior que a lei estadual, e que, portanto, embora seja lei a dobra do salário, embora seja a lei a RGA, a lei de responsabilidade fiscal manda não pagar se ultrapassar aquele limite de 49%. Ou seja, uma lei superior a elas manda não pagar. Então, assim, e não é o Sintep que vai ser o intérprete da hermenêutica jurídica do país, né? Exatamente por isso que nós estamos recorrendo da decisão, recorrendo no próprio TJ, que nós entendemos que, como a decisão ela é monocrática e o Estado Democrático do Direito diz exatamente isso, aliás, a própria lei de responsabilidade fiscal, do artigo 22, que nunca é citado tanto pelo Estado na hora de fazer as discussões aqui com os trabalhadores, ele não leva em conta o artigo 22 da própria lei, que estabelece, inclusive, que dentro do limite prudencial está excetuado essa questão da revisão geral anual. Em tese, está dizendo que o governo não teria problema nenhum em ter assegurado a revisão geral anual dos trabalhadores da educação em função da lei de responsabilidade fiscal. Mas é exatamente por não sermos nós os intérpretes da lei que nós estamos recorrendo dentro do próprio Tribunal de Justiça por acreditar que o Poder Judiciário seja capaz de fazer justiça. Tem mais uma vez aí com a pergunta? Bom dia, Jornal da Capital. Bom dia, professor Henrique. Eu sei que hoje o assunto é mais a questão do Estado, educação estadual, mas se o senhor, professor Henrique, puder responder para mim sobre os 4% de ganho real que nós, do município de Cuiabá, estamos lutando, nós da educação, ou se o senhor puder buscar informação com o João Custódio, eu agradeço. Meu nome é Robson, sou vigilante da Rede Municipal de Cuiabá. Bom dia. O Robson. Bom dia, Robson. De fato, é uma informação que eu não tenho, até porque o Sintep tem a sua direção estadual e tem as suas subsedes que tem a sua autonomia de negociação. Então, com certeza, esse é um assunto para a subsede de Cuiabá, mas parabéns aí pela luta de vocês, porque os trabalhadores só buscam ganho real, porque, de fato, quando comparado com os demais servidores de carreira, são aqueles que são os mais prejudicados na hora que se observa o Olerite. Então, mas parabéns aí pela luta e vamos buscar as informações aí com o presidente da subsede de Cuiabá. Tem mais um áudio aqui, vamos ouvir? Bom dia, Antero, tudo beleza? Ok. Eu vejo o seguinte, que a questão do aumento dos salários dos professores, funcionário público, é muito ligado com a riqueza do PIB do Brasil, né? Mas pelo que a gente está vendo aí, o Brasil está sendo vendido, por exemplo, a privatizações. Recentemente aí a Petrobras teve 18 bilhões de lucro, né? No entanto, esse lucro vai para as operadoras Shell, Exxon, né? E aquilo que produz riqueza, nossa galinha do ovo de ouro, né? Ele está sendo vendido. Aí não tem como, a tendência é achatar salários do funcionário público da para frente, porque a nossa fonte de riqueza está sendo levada, sendo vendida, né? Tem preços bem baixos, né? Por exemplo, aí, continuando aí, essa riqueza aí que é da Petrobras, o royalty do petróleo, seria investido nos municípios, estados e dividido para a educação e saúde, né? Aí, a questão hoje é o governo só aumentar imposto dos empresários, das empresas, mas aí, na verdade, a riqueza, nossa fonte de riqueza está indo embora, né? Isso nós temos que precaver. Não tem, basicamente, pergunta. Você quer fazer algum comentário adicional ao que ele está falando aí? Só para... Tem uma opinião dele, qual é o nome dele? Mas só para dizer que, como ele citou a questão do PIB brasileiro, dizer que Mato Grosso tem o quarto melhor PIB per capita aqui do Brasil e nem por isso as riquezas são distribuídas nessa mesma proporção. Então, Valdir Reis. Agradecer ao Valdir Reis aí pela pergunta dele, bem situada, citou inclusive ele está com conhecimento, citou inclusive os royalties do petróleo, que era uma perspectiva do Plano Nacional de Educação, que foi aprovado em 2014, que para poder resolver o problema da saúde e da educação, como saiu do regime de partilha para o regime de concessão, com certeza
esse recurso que se esperava para poder aumentar em 10% o produto interno bruto para a educação aqui no Brasil, ele ficou bastante ameaçado com essas decisões. Então, parabéns aí ao colega aí que se demonstra que está estudando aí, está por dentro do assunto. Tá bom, Valdir, obrigado pela participação. Tem mais uma pergunta para o telefone, alô? Por gentileza, diminui o volume do rádio. Tá? Alô, bom dia. Bom dia, quem está falando? Tudo bem, Antero? Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Capital. Meu nome é Antônio Carlos, eu moro aqui na região do Jardim Mossoró, sou funcionário público da Secretaria Estadual de Saúde. Antero, se você permite, eu gostaria de dirigir uma pergunta. Henrique, por favor, eu gostaria que você explicasse essa incoerência, explicasse para aquele que não entende e não para aquele que de propósito distorce a verdade das coisas. Veja, a greve foi decretada ilegal, né, pelo Tribunal de Justiça. Pois bem, se a greve é ilegal, não há uma incoerência, já que a ilegalidade da greve, porque a greve ela luta pela legalidade de uma lei. Quer dizer, assim, a greve é uma luta pela defesa, pela manutenção de uma lei. Não há incoerência nisso? O que você pode comentar para a população? Muito obrigado, Antena. Tá, ele não falou o nome dele, né? Antônio Carlos. Antônio Carlos, então tá bom. Agradecer também ao Antônio Carlos, porque permite, inclusive, a gente desmistificar uma coisa que está errada, colocada nos meios de comunicação. A greve dos trabalhadores da educação não foi declarada ilegal, ela foi declarada abusiva, em que pese você está ilegal e abusiva. Em que pese você está numa condição de greve ilegal ou greve abusiva, as consequências são praticamente as mesmas, porque tem a questão do pagamento de multa, das consequências de estar descumprindo uma decisão judicial. A decisão que nós temos lá no sindicato dá conta de que a greve foi declarada abusiva, porque ela está na perspectiva do cumprimento de uma lei. Greve sempre será legal, até em função do direito constitucional estabelecido no artigo 9º. O documento que nós temos no sindicato, a notificação do sindicato, é da greve dos trabalhadores da educação de ter sido declarada abusiva. O governo pediu, sim, a ilegalidade e a abusividade da greve. E a doutora Maria Erotides decretou a abusividade da greve dos trabalhadores da educação. Tá. Tem uma pergunta aqui do Luciano. Bom dia. 2 indagações. Primeiro, terceiro maior salário no ranking da educação nacional. Segundo, 21º colocado no ranking da educação nacional. O que o entrevistado tem a dizer sobre isso? É Luciano. Obrigado, Luciano. Só dizer que o estado que tem o primeiro maior salário no Brasil é o estado do Maranhão, e ele está em último lugar no PIB per capita. E o Mato Grosso está em 4º lugar no PIB per capita. Então, e tem, de fato, o terceiro maior salário em função da luta que nós estabelecemos pela política da dobra do poder de compra. Então, não é mentirosa a situação. Sobre a questão do 21º lugar no IDEB aqui no Brasil, não vai dar tempo, não sei, acho que nós vamos discutir um pouco melhor sobre a questão do IDEB, porque Mato Grosso está em 21º lugar no IDEB no ensino médio, tá certo? Com a nota 3,5, enquanto que quem está em primeiro lugar no IDEB brasileiro está com a nota 3,8. Portanto, a diferença do primeiro para o 21º lugar é de 3 décimos. Então, nós temos um problema do ensino médio brasileiro que precisa de ser discutido e que precisa de ser reformulado e remodulado. Então, essa diferença de 3 décimos, ela é tão gritante como quem está em primeiro lugar ou quem está em 21º lugar. Outra questão que precisa ser levada em consideração, que ninguém fala, né? Os professores são praticamente os mesmos, a escola é praticamente a mesma, o patrão é praticamente o mesmo. Só que quando você vai para o ensino fundamental, nós vamos verificar que o IDEB aqui no estado de Mato Grosso ficou entre os 5 primeiros lugares. E o ensino fundamental aqui tirou a nota do IDEB em 2017, a que estava prevista para 2019. A educação aqui no estado tirou 5,7, enquanto a expectativa era para 5,5. Então, o que o rádio ouvinte precisa de entender é que o IDEB é um instrumento
importante para a avaliação da educação, mas ele não é um instrumento completo, porque ele tem 3 dimensões, né? Um terço diz respeito à prova de português e matemática, o outro 1/3 diz respeito ao índice de evasão dos estudantes e o outro 1/3 diz respeito ao índice de repetência. Portanto, tanto a nota 5.7 como a nota 3.5 precisa de ser amplamente debatida, porque as questões das condições de trabalho, a estruturação física das escolas e o projeto pedagógico debatido, ele é praticamente quase que o mesmo. Ocorre que, quando qualquer um desses fatores tem uma alteração, não significa que isso, por si só, traduz na qualidade da educação. Por exemplo, no ensino fundamental, nós temos aqui no estado de Mato Grosso a organização curricular por ciclo, que o aluno só é retido no final do terceiro a cada 3 anos. Então, se você tem uma avaliação no ano em que a progressão foi automática, ela por si só vai elevar a nota do IDEB sem que com isso traduza de fato na qualidade da educação. Do mesmo jeito que uma outra escola, né, e que uma outra realidade, você não tem o índice de evasão muito elevado, isso por si só eleva o índice do IDEB sem que isso traduza de fato no aprendizado efetivo dos estudantes. Então, o que diz respeito ao aprendizado é 1/3 e também não é da totalidade das disciplinas. Então, o IDEB é uma coisa, é um instrumento importante, mas ao mesmo tempo bastante complexo, e por isso que ele não é um mecanismo completo para poder se avaliar a educação aqui no estado de Mato Grosso. E só para concluir, Antero, isso já dá, então, a dimensão de que o próprio governo não dá para poder ficar tentando induzir a sociedade de que os trabalhadores ganham bem e trabalham mal. Não é isso porque é mais ou menos essa a ideia que está sendo passada. É preciso que o governo coloque a mão na consciência que melhorar as condições de trabalho e melhorar as condições para que o aluno possa permanecer na escola, isso também tem impacto direto na questão do IDEB. Não, tudo bem. Agora, o seguinte, eu quero encerrar como cidadão brasileiro dizendo ao senhor o seguinte: eu acho que o dirigente sindical tem muita responsabilidade quando entra em greve, e tem muita responsabilidade também quando sai de greve. Tem muita gente aí que já perdeu o Enem, já perdeu isso, já perdeu aquilo. Eu acho que está na hora de avaliar essa possibilidade. Na minha opinião, quando começou o movimento, eu disse aqui, eles estão entrando em greve sem dar condições ao governo de fazer nenhuma proposta. Porque, desde o início, a gente sabia, a gente que tem mais cabelo branco que vocês, que o Estado não podia descumprir a lei de responsabilidade fiscal. Mas eu torço para que a sociedade não perca, para que o Estado democrático tenha mecanismos de defesa. Obrigado pela entrevista, Henrique, e a gente precisa marcar sua volta aqui para discutir projetos de educação. Com certeza. E aí, com o pessoal trabalhando. Estamos aqui à disposição, mas dizer que nós... Você tem cabelos brancos, meus são pretos, mas é por causa da cor, tá? Então, assim. Você não enriquece, né? Então, nós estamos abertos aqui ao diálogo, inclusive com o governo do Estado, para discutir proposta de educação, porque, afinal de contas, nós todos queremos uma boa qualidade na educação, e que os trabalhadores da educação estão fazendo nesse momento é nada mais nada menos do que luta pelos seus direitos. Quem não tem condições de lutar pelos seus direitos, jamais vai ter condição de promover a tal mudança aqui na sociedade, que é o objeto do projeto pedagógico da maioria das escolas. Obrigado, Antero. Ok, muito obrigado pela entrevista. 8h54, nós vamos aos melhores anunciantes do rádio e voltamos.